Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui hoje para, por incrível que pareça, estudarmos o que é a regra na genética dos seres pluricelulares como nós, né? O que a gente estudou até agora, por incrível que pareça, eram as exceções, que nós estávamos estudando características que seguem a primeira lei de Mendel. Ou seja, uma característica sendo condicionada por um único par de gene e um único par de gene determinando uma única característica, né? Calcula-se que apenas 10% das características humanas sigam a primeira lei de Mendel. O que é comum em organismos complexos pluricelulares como a gente? Um gene condicionar várias características ao mesmo tempo, ou o contrário, vários pares de genes agirem juntos para determinar uma única característica. Quando a presença de um único gene faz com que o indivíduo apresente várias características ao mesmo tempo, aí nós estamos estudando um caso de pleiotropia. Gene pleiotrópico é aquele gene cuja presença faz com que o indivíduo apresente várias características ao mesmo tempo. Um exemplo de gene pleiotrópico clássico é o gene recessivo que causa a síndrome de Laurent-Simon. Indivíduos Elan ou Elan-Elinho são normais. Indivíduos Elinho têm a síndrome de Laurent-Simon. Eles são ao mesmo tempo obesos, polidáctilos, têm retardo intelectual, têm problemas de visão e genitais de tamanho reduzido. Então, como é um gene para 5 características, é um exemplo então de gene pleiotrópico, certo? Então, aqui no caso, é um gene recessivo que condiciona 5 características ao mesmo tempo, tá? Tem um gene que condiciona, também recessivo, que condiciona a síndrome de Waardenburg ou Waardenburg. Quem tem 2 genes recessivos nesse par é surdo, tem uma mecha branca no cabelo e olhos de 2 cores. Metade do olho é de uma cor e a outra metade é de outra cor. Então, como é um gene para 3 características, também é um exemplo de gene pleiotrópico. Tem um gene dominante que causa a síndrome de Marfan. Quem tem pelo menos um gene dominante naquele locus é alto, magro, tem braços e pernas compridas, tem problemas de visão, problemas cardíacos e aracnodactilia. Os dedos lembram patas de aranha. Então, como é um gene para 6 características, isso é um exemplo de pleiotropia, tá? Isso é raríssimo de aparecer em vestibular, mas quando aparece, ou pede para você definir o que é pleiotropia, ou pede para você identificar que aquilo é um exemplo de pleiotropia, né? Por exemplo, o cara fala assim no vestibular para você: existe em humanos um gene recessivo que, quando em homozigose, condiciona obesidade, retardo intelectual, problemas de visão, polidactilia e microgenitais. Isso caracteriza um exemplo de, vá na alternativa pleiotropia. Beleza? O exemplo, o contrário de pleiotropia, é interação gênica, que é quando vários genes agem juntos para determinar uma única característica. E isso explica a maioria das nossas características externas, como, por exemplo, cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, altura, peso. Na verdade, o sistema sanguíneo ABO é um exemplo de interação gênica, tá? Nós vamos ver 3 tipos de interação gênica: interação simples, epistasia e genes complementares ou dupla epistasia recessiva, tá? E sempre vamos ver usando o exemplo de interação entre 2 pares de genes, que é o que costuma aparecer no vestibular. Como exemplo de interação simples, eu gosto muito da determinação da cor da pena em periquito australiano.
periquito australiano pode ter pena verde, azul, amarela ou branca. E essa característica é resultado da interação entre dois pares de genes com segregação independente. O gene azão determina a deposição do pigmento amarelo na pena. O gene azinho não deposita pigmento nenhum, por não ter pigmento, a pena reflete toda a luz e por refletir toda a luz nós vamos enxergar a pena como branca. E azão é dominante sobre azinho. Num outro par de cromossomos homólogos, portanto com segregação independente em relação a azão e azinho, o gene Bzão determina a deposição do pigmento azul na pena. Bzinho não deposita pigmento nenhum, gerando o fenótipo branco. E Bzão é dominante sobre Bzinho. Se o periquito for azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Por ter o gene azão produz o pigmento amarelo, por ter o gene Bzão produz o pigmento azul. A mistura de amarelo com azul gera a pena verde. Se ele for azão alguma coisa, Bzinho, tem o gene azão, produz o pigmento amarelo, Bzinho não produz nada, vai ter pena amarela. Azinho, Bzão alguma coisa, só tem o gene Bzão, só vai produzir o pigmento azul, vai ter pena azul. E o azinho, Bzinho não produz pigmento nenhum, vai ter pena branca. A questão aqui, turma, é como que descobriram que isso é um caso de interação gênica e não é, por exemplo, um caso de alelos múltiplos, como é a cor da pelagem em coelhos. Lá também eram 4 fenótipos: agouti, chinchila, himalaia e albino. Só que lá é um par de genes só com 4 variantes alélicas: Czão, CCH, CH e CA. Por que lá é um caso de primeira lei com polialelos e aqui é um caso de interação gênica? É que um criador de periquito que também gostava de genética passou anos cruzando periquitos até chegar no cruzamento de macho verde com fêmea verde, obtendo 9 verdes para 3 amarelos, para 3 azuis, para 1 branco. A proporção 9 para 3 para 3 para 1 é a mesma proporção que o Mendel obteve quando ele estudou 2 características ao mesmo tempo. Só que lá o Mendel estudava 2 pares de genes e 2 características ao mesmo tempo, né? Lembra que a semente era amarela e lisa, amarela e rugosa, verde e lisa, verde e rugosa. Então ele estava estudando 2 pares de genes e 2 características ao mesmo tempo. Aqui nós estamos chegando na mesma proporção 9 para 3 para 3 para 1, só que nós estamos estudando uma característica só, que é a cor da pena em periquito. Tá? Para que a soma das proporções fenotípicas dê 16, a tabela de cruzamento tem que ter 16 quadradinhos. E para isso nós temos que estar estudando 2 pares de genes ao mesmo tempo. Porque se for um par de genes só, no máximo a soma das proporções fenotípicas vai dar 4. Porque no máximo a tabela de cruzamento vai ter 4 quadradinhos. Então é 3 para 1 quando tem dominância, 1 para 2 para 1 quando não tem dominância, 2 para 1 quando tem gene letal. Para que a soma das proporções fenotípicas dê 16, tem que ser 2 pares de genes. Se nós estamos estudando uma característica só, são 2 pares de genes que interagem para determinar essa característica. Então, sempre que for um caso de interação gênica entre 2 pares de genes, e o examinador quiser que você descubra isso, ele vai te dar um cruzamento e a soma das proporções fenotípicas dos descendentes vai dar 16. Então é 9 para 3 para 3 para 1, 12 para 3 para 1, 13 para 3, 9 para 3 para 4, 9 para 6 para 1, 9 para 7, 1 para 4 para 6 para 4 para 1, tudo isso soma 16. Somou 16, são 2 pares de genes. Está estudando uma característica só,
são dois pares de genes que interagem para determinar essa característica. E lembra que para obter 9 para 3 para 3 para 1, nós temos que cruzar dois indivíduos de híbridos, né? Se montarmos a tabela desse cruzamento, nós vamos obter 9 Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, que é verde. 3 Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, amarelo. 3 Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa, azul. E 1 Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? O tipo de interação gênica que mais aparece no vestibular é a epistasia. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene interage com o outro, inibindo a expressão desse gene. Tá? O termo epistasia significa a inibição de um gene sobre outro ou outros não alelos. Tá? Então imagina o seguinte, ó, que num par de cromossomos nós temos Azão e Azinho, e no outro par de cromossomos nós temos Bzão e Bzinho. Quando Azão e Azinho estão juntos, Azão inibe a expressão de Azinho. Mas como Azão e Azinho são alelos, nós dizemos que Azão domina Azinho. Agora, imagine o gene Azão inibindo a expressão de Bzão e de Bzinho. Eu não posso dizer que Azão é dominante sobre Bzão e Bzinho, porque a relação de dominância é só entre alelos. Azão domina Azinho. Se Azão inibe a expressão de Bzão e de Bzinho, que não são alelos a ele, Azão exerce epistasia sobre Bzão e Bzinho. Bzão e Bzinho só irão se expressar na ausência do gene Azão. Então nós dizemos nesse caso que Azão é epistático em relação a Bzão e Bzinho, que são hipostáticos em relação ao gene Azão. Nesse caso, o gene epistático é dominante em relação ao seu alelo. Então nós chamamos de epistasia dominante, e ele irá exercer epistasia mesmo em dose única. Se o gene epistático é dominante em relação ao seu alelo, nós chamamos de epistasia dominante, e ele irá exercer epistasia mesmo em dose única. Se o gene epistático fosse o gene Azinho, nós chamaríamos de epistasia recessiva, e ele só iria exercer epistasia em dose dupla. Então, repetindo, se o gene epistático é dominante em relação ao seu alelo, nós chamamos de epistasia dominante e ele irá exercer epistasia mesmo em dose única. Se o gene epistático é recessivo em relação ao seu alelo, nós chamamos de epistasia recessiva e ele só irá exercer epistasia em dose dupla. Tá? Nós vamos ver um exemplo de epistasia dominante e um exemplo de epistasia recessiva. Um exemplo de epistasia dominante é a determinação da cor da pelagem básica em cavalos. Cavalo ou é branco, ou é marrom, ou é preto. Aí existem genes que determinam variações em cima do básico, mas o básico ou é branco, ou é marrom, ou é preto. Aqui existe um genizão que inibe cor e o genizinho que permite cor, e Izão é dominante sobre Zinho. Num outro par de cromossomos, portanto com segregação independente em relação a Izão e a Izinho, Emão determina pelo preto e o seu alelo recessivo Eminho determina pelo marrom. Emão é dominante sobre Eminho. Então vejam que o gene Izão inibe cor que é condicionada por Emão e por Eminho. Se Izão inibe a expressão de Emão e de Eminho que não são alelos a ele, Izão é epistático em relação a Emão e Eminho, que são hipostáticos em relação ao genizão. Emão e Eminho só irão se expressar na ausência do genizão. Então, se o cavalo for Izão alguma coisa, Emão alguma coisa, pela presença do genizão, ele não vai produzir pigmento e vai ter pelo branco. A mesma coisa o cavalo Izão alguma coisa, Eminho, Eminho.
Se ele for izinho, izinho, emão, alguma coisa, tem 2 izinho, permite cor. Tem emão pelo preto. E se ele for izinho, izinho, eminho, eminho, por ter 2 izinho, permite cor. Por ter 2 eminho, pelo marrom. Se eu cruzar um macho e uma fêmea, isão, izinho, emão, eminho, ambos são brancos. Se eu montar a tabela desse cruzamento, eu vou obter 9 isão, alguma coisa, emão, alguma coisa. Para 3 isão, alguma coisa, eminho, eminho. Para 3 izinho, izinho, emão, alguma coisa. Para 1 izinho, izinho, eminho, eminho. Esses 12, por terem o gene isão, serão brancos. Esses 3 tem 2 izinho, permite cor, tem 1 emão pelo preto. E esse 1 tem 2 izinho e 2 eminho, ele vai ser marrom. 12 para 3 para 1. A soma das proporções fenotípicas deu 16. Tem que ser 2 pares de genes. Se nós estamos estudando uma característica só, são 2 pares de genes que interagem para determinar essa característica. Tem um exemplo de epistasia dominante em galinhas, que quando você cruza 2 indivíduos de híbridos, você obtém a proporção 13 para 3. Como que poderia aparecer 13 para 3 se esse cara, ao invés de ser marrom, fosse branco? Eu teria 13 brancos para 3 pretos. Aí a tendência é você achar que é um caso de primeira lei. Só que se fosse primeira lei, eu deveria obter 3 brancos para 1 preto. 13 para 3 dá mais do que 4 para 1. E 4 para 1 não dá para aceitar como sendo um caso de primeira lei. Tem que ficar com 13 para 3 mesmo. 13 para 3 soma 16. Está estudando uma característica só, é interação entre 2 pares de genes com segregação independente. Beleza? O vestibular da Unicamp gosta muito desse exemplo de epistasia recessiva, que é a determinação da cor da pelagem em cães labradores. Cão labrador pode ser preto, marrom, que o criador chama de chocolate, ou creme, amarelo, que o criador chama de dourado. Aqui existe um genizão que permite cor. E um genizinho que inibe cor. Isão dominante sobre izinho. Num outro par de cromossomos homólogos, o gene Czão condiciona o pelo preto e o Czinho pelo chocolate. E Czão é dominante sobre Czinho. Então vejam que o genizinho inibe cor, que é condicionada por Czão e Czinho, que não são alelos a ele. Então izinho é epistático em relação a Czão e Czinho, que são hipostáticos em relação a izinho. Só que como izinho é recessivo em relação a isão, izinho só vai exercer epistasia em dose dupla. E quando izinho estiver em dose dupla, o cachorro vai ter pelo dourado e não branco. Tá? Então, se ele for isão alguma coisa, Czão alguma coisa, vai ser preto. Isão alguma coisa, Czinho vai ser chocolate. Izinho, Czão alguma coisa, izinho, Czinho serão dourados. Tá? Se eu cruzo um macho e uma fêmea de híbridos, tem o genizão permite cor, tem o gene Czão pelo preto. Se eu montar a tabela desse cruzamento, eu vou obter 9 isão alguma coisa, Czão alguma coisa. Para 3 isão alguma coisa, Czinho. Para 3 izinho, Czão alguma coisa. Para 1 izinho, Czinho. Esses 9 tem o genizão permite cor, tem o gene Czão, serão pretos. Esses 3 tem o genizão permite cor, tem 2 Czinho, eles serão chocolates. E esses 4, por terem 2 izinho, eles serão dourados. 9 para 3 para 4. A soma das proporções fenotípicas deu 16. Se a soma deu 16, tem que ser 2 pares de genes. Se estamos estudando uma
característica só, são dois pares de genes que interagem para determinar essa característica. Tudo bem? Esse exemplo cai com muita frequência, tá? E o terceiro tipo de interação que a gente vai ver hoje são os genes complementares ou dupla epistasia recessiva. Aqui são dois pares de genes também que interagem e o cara só vai ter um determinado fenótipo se ele tiver gene dominante nos dois pares. Na falta de um dominante, ou na falta do outro, ou na falta dos dois, ele tem um segundo fenótipo, tá? E o exemplo que aparece em vestibular é a surdez ou surdo-mudez hereditária em humanos, né? O cara só vai ter audição normal se ele tiver gene dominante nos dois pares de alelos. Na falta de um, ou na falta do outro, ou na falta dos dois, ele vai ser surdo. Então aqui o gene Dzão condiciona a audição normal e Dzinho surdez. Ezão audição normal, Ezinho surdez. E Ezão é dominante sobre Ezinho. Então a pessoa só tem audição normal se ela tiver pelo menos um Ezão e um Dzão. Então quem for Dzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, tem audição normal. Na falta de Ezão, na falta de Dzão ou na falta dos dois, o indivíduo vai ser surdo. Então se eu cruzar dois díhbridos por terem Dzão e Ezão, tem audição normal. Montando a tabela, 9, Dzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, para 3, Dzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, para 3, Dzinho, Dzinho, Ezão alguma coisa, para 1, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Esses 9 tem Dzão e Ezão, tem audição normal. Esses 3 são surdos pela falta de Ezão, esses 3 pela falta de Dzão, esse 1 pela falta dos dois. Então nós vamos obter 9 normais para 7 surdos. E aqui a tendência também é você achar que é um caso de primeira lei. Só que se fosse primeira lei, deveríamos obter 3 normais para 1 surdo. 9 para 7 soma 16. Somou 16, são dois pares de genes. Se está estudando uma característica só, que na verdade é a surdez, né? O cara é mudo porque ele é surdo. Como nós estamos estudando uma característica só, é interação entre esses dois pares de genes com segregação independente. Beleza, moçada? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.